Sempre um prazer palestrar pela FGM. Esses convites a gente fica muito agradecido de poder mostrar os nossos casos, discutir um pouco com os colegas. E lembrando que ao final da mentoria, a gente vai reservar ali os últimos 10 minutos para qualquer dúvida que vocês tiverem. Então podem anotar, qualquer coisa podem jogar ali no chat. E a gente depois vai discutindo as dúvidas de vocês. Tá todo mundo vendo a minha tela? Tá tudo certo? O áudio tá bom? Qualquer coisa também pode... Perfeito, doutor. Perfeito. Qualquer coisa é só me interromper, que aí eu paro. Se precisar retornar algum raciocínio, só me pedir que a gente faz isso também. Então, primeiro de tudo, essa imagem que a gente coloca na tela, a imagem de implante em área enxertada, né? O objetivo da nossa aula de hoje é implantes em área enxertada, como e quando a gente vai fazer. A gente já observa nessa imagem que a gente tem uma cicatrização óssea muito interessante. Então, todos os casos, a gente vai ter 3 casos ao longo dessa aula. Um caso de exodontia e preservação alveolar, um caso de enxerto com biomaterial associado, enxerto autógeno, e um caso de uma reconstrução total de maxila. A gente vai ver esses 3 casos para discutir essas três abordagens. E a gente já vê nessa imagem a qualidade de integração do biomaterial. Todo o biomaterial que a gente for ver utilizado na aula de hoje é o biomaterial NanoSint, da FGM. Mais um pouquinho eu vou discutir para vocês o porquê da gente utilizar esse biomaterial já aí há 7, 8 anos de utilização tanto em nossa clínica privada, como também nos nossos cursos. Nos cursos de pós-graduação que a gente coordena em Blumenau e no Rio Grande do Sul, a gente utiliza de rotina em 100% dos nossos casos. Então, meu nome é Matheus Blois, para quem não me conhece, sou cirurgião bucomaxilofacial, sou mestre em implantodontia, doutor em cirurgia bucomaxilofacial, e vou estar ao longo dessa hora aí discutindo um pouquinho com vocês sobre esse tema. A primeira coisa, quando a gente pensa em enxertos, a gente sempre relembra a ciência. A ciência sempre embasa muito o osso autógeno. O osso autógeno ele tem um embasamento científico muito grande. Foi por onde começaram a ser feitos os enxertos. Até hoje, em muitos locais do mundo, é a filosofia de trabalho a utilização de enxertos puramente autógenos. Então, por conta disso, por conta de terem essas características, como osteoindução, que é a presença de proteínas já presentes num primeiro momento, a osteogênese, a presença de células viáveis para poder acelerar a cicatrização desse enxerto, então, BMPs, osteoblastos, osteoclastos, e a osteocondução, que seria o arcabouço, a estrutura óssea, tudo isso a gente encontra no osso autógeno. E é por isso que na literatura científica ele é considerado o padrão ouro. E vai ter casos que a gente vai, então, definir uma associação de autógeno com biomaterial. O osso autógeno ele tem vantagens como a cicatrização acelerada, porém ele apresenta como desvantagens uma maior reabsorção. Se a gente fizer um enxerto autógeno e o nosso paciente sumir e não voltar para colocar o implante, a gente vai ter um padrão de reabsorção aumentado. Além disso, a gente tem como principal desvantagem do osso autógeno a área coletora, a área que a gente vai remover esse enxerto, a área doadora. Toda vez que a gente remove esse enxerto da mandíbula, na maioria das vezes, ramo mandibular ou sínfise mandibular, a gente gera um trauma muito maior no nosso paciente. A gente acaba demorando muito mais na cirurgia, a nossa cirurgia sangra mais, e com isso, o pós-operatório desse paciente acaba sendo pior. E é por conta disso que, ao longo da evolução, vem se desenvolvendo, então, biomateriais. E os biomateriais são dos mais variados possíveis, a gente encontra na literatura, assim como quando a gente vai buscar a compra de um biomaterial. Hoje existem biomateriais de todos os tipos. E os biomateriais, eles têm por função, basicamente, a osteocondução. Eles não apresentam células, eles não apresentam proteínas viáveis. Então, eles são osteocondutores para a formação do osso. E o que interessa de um biomaterial hoje em dia para a gente? Muito se discutia no passado da onde esse biomaterial vem, de qual marca que ele é, de qual empresa, se a empresa é europeia, americana, brasileira. Então, por muito tempo se tinha esse mito e esse receio em utilização dos biomateriais. Até que chegou um ponto que os estudos começaram a mostrar bons resultados com diversos biomateriais. E aonde que a gente começou a encontrar, então, biomateriais bons e biomateriais não tão interessantes? Os biomateriais bons eram aqueles que apresentavam uma macro e uma microgeometria, ou seja, uma estrutura mais parecida com o tecido ósseo. E também foi percebido que quanto mais poroso é um biomaterial, maior a formação óssea. Quanto mais espaço tem entre aquelas partículas de osso, mais osso se forma ali naquela região. Então hoje o que eu posso dizer para vocês é que existem materiais com uma macro e microgeometria interessante para enxertia
E existem materiais com uma macro e microgeometria não tão interessante, que acabam atrasando, às vezes, o processo de reparo. Todos os biomateriais são considerados normalmente de lenta reabsorção, a gente utiliza eles também com esse objetivo, para que eles mantenham o volume, mantenham aquele espaço ao longo dos anos. Hoje já tem estudos científicos mostrando biomateriais na região não reabsorvidos 10, 20 anos depois, porque boa parte deles possui hidroxiapatita, e a hidroxiapatita acaba tendo um padrão de reabsorção muito mais lento, diferente, por exemplo, do osso autógeno, que ele reabsorve muito rápido. O biomaterial, normalmente, ele tem uma reabsorção lenta. A manutenção do volume no longo prazo é, então, um dos benefícios quando a gente utiliza biomateriais. E aí já vamos direto para o nosso primeiro caso. Antes de eu explicar para vocês a utilização do NanoSynth, a gente já vai para o nosso primeiro caso, que é um caso onde a gente vai reabilitar a região anterior da maxila numa paciente que sofreu um trauma, avulsionou um dente e teve o seu outro dente necessitando de um tratamento endodôntico, inclusive um dente com um escurecimento. Essa paciente não apresentava o dente 11, apresentava um defeito que clinicamente não parecia ser tão crítico, mas quando a gente avalia essa paciente tomograficamente, a gente encontra uma situação bem crítica, uma situação de um osso extremamente fino, em uma boa qualidade em altura, uma quantidade em altura suficiente para a instalação de um implante, porém em espessura, uma ausência e uma deficiência muito importante. Então essa é uma paciente que obrigatoriamente precisa de um enxerto ósseo para poder repor o seu incisivo central. Uma zona que é sempre difícil da gente tratar, uma zona estética, uma paciente jovem, mulher, tem toda a questão da vaidade. Então aqui a gente vai pensar em uma reabilitação de toda essa estrutura óssea para que depois a gente possa instalar o implante na melhor posição possível proteticamente. E aqui já vai uma dica. Muitas vezes quando a gente planeja enxertos apenas pela vestibular. A gente olha um osso como esse na tomografia e pensa, pô, o paciente tem uma altura boa, é só fazer um ganho horizontal, é só ganhar espessura. E eu vejo muitos colegas ainda hoje fazendo enxertos apenas na porção vestibular do tecido ósseo. Se vocês forem notar o bracket da paciente, se a gente colocar o osso na vestibular e depois instalar um implante ali naquela região, provavelmente esse implante vai terminar vestibularizado. Então é muito comum a gente ter na região anterior de maxila a necessidade de uma reconstrução tridimensional, de a gente reconstruir não só a região vestibular, mas também a região palatina. Então, para esse caso, a gente utilizou de enxerto autógeno, a gente foi lá no ramo mandibular, um acesso relativamente pequeno, hoje é totalmente possível fazer incisões e acessos mais simples para fazer a remoção desses enxertos. O descolamento total, então descola totalmente, muco periostal, encontra o ramo mandibular, aquela região da linha oblíqua da mandíbula, e a partir disso a gente trabalha então hoje com o piezo. O piezo é um instrumento ultrassônico, não corta tecido mole, então eu não preciso de um acesso tão grande, porque se eu encostar aqui na gengiva, ele não vai causar um trauma, nem térmico e nem mecânico na gengiva. Então com isso eu consigo trabalhar com grande segurança. Segurança também em relação ao nervo alveolar inferior. São feitas todas as osteotomias, basicamente um quadrado. O piezo tem vantagem porque a gente tem pontas anguladas, a gente consegue fazer essa osteotomia na base de uma maneira bem facilitada com o piezo, e depois disso a gente faz a remoção desse bloco autógeno. A gente entra ali com um descolador de Mote, com um cinzel, aqui mesmo com uma alavanca, e a gente consegue remover e coletar uma quantidade de osso autógeno interessante. Nesse caso, como o nosso objetivo era reconstruir tanto a parede vestibular como a parede palatina, a gente resolveu então dividir esse bloco ao meio, para que a gente pudesse obter duas lâminas de osso autógeno. E com essas duas lâminas de osso autógeno, a gente então acessa a região da maxila, faz um descolamento total desse tecido, nota-se o defeito importante aqui na região vestibular. A gente faz então a decorticalização do leito, isso é um passo obrigatório para qualquer procedimento regenerativo. Toda vez que a gente vai fazer uma regeneração óssea, a gente sempre vai fazer essas perfurações, essa decorticalização no leito. Isso traz sangue para a região, proteínas, fatores de crescimento, acelera a cicatrização do nosso biomaterial, diminui o risco de esse biomaterial não ser integrado, ou até do enxerto autógeno também, de ele não se integrar ao leito receptor. Depois, então, dessas osteotomias, a gente faz a colocação e a estabilização dessas duas lâminas de osso autógeno,
Qual é o objetivo? O objetivo é, de novo, aqui numa vista oclusal agora vai ficar bem nítido. Se eu reconstruísse apenas a vestibular, olha onde ficaria o osso. Apenas nessa região mais anterior. O meu implante obrigatoriamente ficaria muito vestibularizado. Quando a gente faz uma reconstrução tridimensional, reconstruindo não só a vestibular, mas também a palatina, a gente vai ter um, um osso muito mais bem reconstruído, ou seja, uma reconstrução completa de todas as paredes que a gente necessitava. E isso vai nos entregar um resultado protético muito melhor. Por quê? Porque o nosso implante vai estar numa posição mais interessante. O que a gente pode fazer aqui nessa zona intermediária, onde o bloco não conseguiu ficar perfeitamente justaposto? Nessa zona, a gente pode coletar osso autógeno particulado e colocar ali dentro, ou a gente pode colocar também biomaterial. Então aqui a gente está fazendo uma associação. A gente está colocando lâminas de osso autógeno, corticais, e osso particulado, biomaterial nanocint, de granulação 500 a 1000, 0,5 a 1 milímetro de diâmetro das partículas ósseas, para preencher todo esse espaço, para preencher todo esse defeito, e com isso a gente conseguir a nossa reconstrução tridimensional. Aqui, nesse caso, a gente evita, inclusive, a necessidade de utilização de membranas, porque essas lâminas ósseas, elas funcionam como membranas. O periósteo vai repousar sobre elas, e com isso a gente não vai ter um infiltrado de células fibroblásticas para dentro do nosso biomaterial. Feito isso, a gente faz uma sutura por primeira intenção, sempre bem importante, sempre importante em reconstruções ósseas, o tecido fechar de forma passiva, não ter risco de deiscência de sutura. Para isso, o tecido precisa fechar de forma bem passiva, sem que a gente faça tração, tensão na hora da sutura, e com isso a gente tende a ter um resultado mais interessante. A tomografia comparativa do inicial e pós 5 meses, porque enxertos autógenos tendem a ter uma cicatrização mais acelerada, reparam de uma maneira mais rápida. Logo, em torno de 4, 5, 6 meses, normalmente é o período de a gente fazer a reabertura desses enxertos, para poder fazer a instalação dos implantes. Então a gente sai de uma espessura de aproximadamente 2,5, aqui foi medido 4,31, mas se a gente medir aqui em cima, a gente com certeza tem quase 10 milímetros de espessura óssea. Então é uma espessura bem importante para que a gente possa colocar o nosso implante na melhor posição tridimensional possível. Vamos ver isso clinicamente. Clinicamente, o que a gente encontra agora é o parafuso do enxerto já quase aparecendo. Por quê? Porque o osso autógeno deu uma leve reabsorvida. Então é normal a gente ter algum padrão de reabsorção nesse tipo de enxerto. Vai remodelar, vai reabsorver. Isso já é esperado, já é previsível de acometimento. A gente vai, então, fazer de novo o nosso acesso para que a gente possa remover os parafusos. O Minnesota está apoiado sobre o bloco autógeno para fazer a remoção dos parafusos e instalação do implante. A gente vai fazer a instalação de implante sem um torque muito grande, sem um torque muito exagerado, para não correr o risco dessas lâminas se soltarem. Então a gente vai fazer uma fresagem para que o implante entre de maneira mais confortável. E a gente vê também a integração do biomaterial. Teve uma área de reabsorção do enxerto autógeno, mas o biomaterial ainda está preservado ali naquela região. Por palatino, a gente tendo a mesma vista, um defeito agora bem reconstruído, um osso que eu vou conseguir trabalhar com o meu implante de maneira muito mais simples, muito mais assertiva, um osso que antes era impossível de instalar implante e que agora eu tenho total possibilidade. Percebam o parafuso, o quanto de reabsorção a gente tem do osso autógeno, e isso é considerado normal. O osso autógeno tende a ter uma reabsorção um pouco maior. Vamos colocar o nosso implante Arxis, posição mesiodistal, posição vestíbulo-palatina, posição ápico-coronal, vamos cuidar com todos esses posicionamentos. Posicionamento mesiodistal, cuidar com as raízes dos dentes adjacentes. Posicionamento vestíbulo-palatino, para que a gente não deixe esse implante muito vestibularizado e nem muito palatinizado, porque isso pode gerar problemas estéticos ou problemas funcionais. E o posicionamento ápico coronal, a profundidade desse implante, sempre o implante em torno de 4 a 5 milímetros da futura margem gengival. Então a gente faz essa conta na hora de fazer a perfuração desse implante, para que a gente possa calcular aonde que eu vou colocar ele infraósseo, quantos milímetros infraósseo eu vou deixar esse implante.
Tá lá a nossa visualização, o implante agora saindo numa região de incisal e sobrando o osso tanto pela vestibular quanto pela palatina. Então a gente tem aí um caso com uma reabilitação muito mais tranquila, muito mais previsível a partir de agora. A nossa técnica difícil é sempre a técnica de enxertia. A partir do momento que a gente fez a enxertia de maneira correta, depois a gente tende a ter uma reabilitação de maior sucesso. Falamos então desse primeiro caso para que a gente possa introduzir a utilização então do nanocint. O nanocint é o substituto ósseo, é o enxerto que a gente usa de rotina no nosso consultório. O nanocint ele tem algumas características que eu gostaria de comentar com vocês, que são importantes, e o porquê da gente utilizar esse enxerto. Esse biomaterial é um biomaterial bifásico. O que significa ele ser bifásico? Ele é composto de dois constituintes. 60% dele é hidroxiapatita. Sempre que vocês lerem hidroxiapatita, pensem num biomaterial que tem lenta reabsorção. Ou seja, a hidroxiapatita, ela lentamente vai sendo absorvida pelo nosso organismo e vai se transformando em um novo osso. Quanto tempo leva para a hidroxiapatita reabsorver? Anos. Existem estudos aí de mais de 10 anos com a hidroxiapatita ainda presente naquela região. Então, qual é a vantagem de ter hidroxiapatita? Manutenção do volume. Se eu tenho 60% de hidroxiapatita, quer dizer que ao longo dos anos eu vou ter a preservação daquele volume ósseo. E aí a FGM foi super inteligente e colocou 40% de beta-fosfato tricálcio. Qual é a vantagem de ter o beta-fosfato tricálcio? O beta-fosfato tricálcio, ele reabsorve mais rápido. Em torno de 4 meses, a gente tem a reabsorção desse constituinte. E quando a gente tem a reabsorção do beta-fosfato tricálcio, a gente tem uma formação óssea maior. E essa é uma das grandes vantagens de quando a gente trabalha com enxertos sintéticos. Os enxertos de origem bovina, eles não conseguem ter essa associação. Os enxertos de origem bovina, muitas vezes, são basicamente a base de hidroxiapatita, ou apenas a base de beta-fosfato tricálcio. A gente não tem esses constituintes associados. Quando a gente tem a associação disso em um enxerto sintético, a gente tem o melhor dos dois mundos. Formação óssea, de 40%, de maneira rápida, 4, 5, 6 meses, rapidamente forma osso, e a hidroxiapatita mantendo o volume e a estabilidade tecidual ao longo dos anos. É válido lembrar também que todo enxerto sintético ele é altamente seguro, porque ele é produzido em fábrica, ele é produzido em laboratório, ele não passa por origem animal, ele não veio de um boi, ele não veio de um porco, ele não veio de um cavalo, ele veio exatamente do laboratório. E é por isso que ele em nenhum momento teve contato com células, com proteínas, e isso torna esse enxerto muito mais seguro. Ele é muito prático, os enxertos hoje quase todos são, porque a gente abre um frasco no nosso consultório e utiliza, diferente do osso autógeno que a gente viu ali antes, tem que tirar de algum lugar. Isso gera uma dificuldade técnica maior para quem vai fazer. Quando a gente trabalha com biomaterial, é só abrir. Precisou de mais biomaterial, abre outra caixa de biomaterial. Então é muito prático de a gente conseguir grandes quantidades de enxerto. E aqui um dos pontos que para mim é muito importante, um dos pontos que me leva a utilizar ele no consultório, além da qualidade, é ele ser econômico. Esse enxerto, para mim, é o biomaterial de melhor custo-benefício do mercado. Por quê? Eu tenho grandes benefícios em relação à sua utilização de formação óssea, segurança, tranquilidade, já utilizei para todos os tipos de caso que vocês possam imaginar, levantamento de seio, alvéolo, reconstrução horizontal, reconstrução vertical, todos os tipos. Isso me traz segurança. E ele é muito econômico porque ele é sintético. Toda vez que um biomaterial é produzido em larga escala, o custo acaba sendo muito menor. Imagina para uma empresa que tem que ter um boi em alguma fazenda para poder fazer o abate, remover esse osso, passar por um processo de esterilização desse biomaterial para depois enviar ao nosso consultório. Isso gera muito custo. E é por isso que os biomateriais de origem xenógena acabam sendo mais caros do que os biomateriais de origem sintética. E a gente ainda tem aquele conceito na nossa cabeça, né, de que, nossa, porque é caro, é bom. Mas na verdade não. Na verdade o que nos importa é o constituinte desse osso e a macro e microgeometria. Isso que faz um enxerto ser bom ou não. Então o nanocint para mim é o melhor custo-benefício do mercado. Como eu já falei, ele é osteocondutor, como todos os outros biomateriais, e um diferencial dele é que ele é ultra poroso, ou seja, ele é todo perfurado, todo interconectado, ele tem alta porosidade. Aqui tem inclusive uma indicação em relação à manipulação.
como esse biomaterial é muito poroso, se a gente colocar muito soro, ou se a gente colocar na cuba soro primeiro, e depois virar o biomaterial ali dentro, esse biomaterial pode ficar boiando na cuba, porque ele tem muitos poros. E aí vai ficar com ar dentro desses poros e esse biomaterial vai acabar boiando. É por isso que durante a manipulação é importante vocês apenas hidratarem esse enxerto, com algumas gotinhas. Só algumas gotas são suficientes para que ele possa hidratar e facilitar depois a manipulação. Vocês podem hidratar com soro fisiológico, com água para injeção, com IPRF, quem trabalha com PRF injetável pode coletar do paciente e hidratar com IPRF, já vai ter ali fatores de crescimento, já vai acelerar o processo cicatricial e a manipulação fica muito mais fácil. E a gente tem também resultados comprovados na literatura, senão a gente não utilizaria esse biomaterial nos nossos pacientes. Uma das comprovações científicas foi desenvolvida por esse professor, o PG Coelho, Paulo Coelho. Paulo Coelho é professor da Universidade de Nova York e é um dos maiores pesquisadores quando a gente fala em biomateriais. Todas as empresas enviam para o Paulo Coelho fazer pesquisa sobre os seus biomateriais. Toda vez que sai um estudo de biomaterial com o nome dele, isso tem um valor bem importante, porque é uma pessoa muito séria, trabalha numa universidade muito séria, e a gente tem no NanoSynth já estudos aí de mais de 10 anos de comprovação científica. Então aqui, por exemplo, nesse estudo, foi encontrado que o NanoSynth apresentou um maior nível de formação óssea e manutenção do espaço do defeito quando comparado aos materiais Bone Ceramic e BIOS, durante os 2 períodos em vivo do presente estudo. Isso aqui é bem interessante porque faz a gente ter tranquilidade na nossa prática clínica. É lógico, vamos pensar que, beleza, ele pode até não ser melhor, mas ele não vai ser pior. A gente, na pior das hipóteses, vai ter um enxerto de excelente qualidade. Então, o que eu posso garantir para vocês é que se o biomaterial não estiver funcionando, hoje, normalmente é por uma falha técnica. Foi algo que aconteceu no processo técnico de execução dessa cirurgia ou no pós-operatório do nosso paciente. Um paciente fumante, um paciente diabético, um paciente com deficiência de cicatrização, uma deiscência da ferida, uma exposição da membrana ou do enxerto, leva esse enxerto a não cicatrizar. Mas em relação ao material por si só, os materiais hoje são extremamente seguros e o NanoSynth, como eu já falei, é a minha escolha e o melhor custo-benefício. Falo isso não só porque eu dou aula pela FGM quando a FGM me convida, mas pelos casos que eu reabilito e tenho resultado. Vamos para o nosso segundo caso. Nosso segundo caso é um caso de uma exodontia e preservação alveolar. Talvez uma das coisas que a gente mais faça em consultório. Pacientes que perdem dentes e que a gente não consegue, num primeiro momento, instalar implante. Esse paciente chegou com uma lesão endoperiodontal, indicado pela própria endodontista, que falou, Matheus, nesse caso, eu conversei com o paciente, eu nem recomendo fazer um retratamento de canal, fazer uma raspagem periodontal, porque é um prognóstico ruim, é um prognóstico que a gente tem pouca chance de salvar esse dente. Uma lesão importante, muito próximo ao canal mandibular, e aqui eu tenho impossibilidade de instalar o implante no primeiro momento. Eu não consigo fazer a extração desse dente e já colocar o implante, que a gente sempre tenta, porque para o paciente é muito melhor. A gente faz cirurgias a menos. Mas nesse caso, não tem indicação, eu correria risco aqui de tentar instalar o implante no primeiro momento, então não tem indicação. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma exodontia minimamente traumática, vai tentar preservar ao máximo o osso remanescente e vamos fazer então um enxerto nesse alvéolo para poder reconstruir esse processo alveolar. A partir dessa reconstrução do processo alveolar, a gente vai depois fazer a instalação dos implantes, do implante. Como que a gente fez? Um acesso na vestibular, uma incisão em envelope, descolamento do tecido, odontosecção, dentes posteriores, a gente tem o hábito de fazer odontosecção. A odontosecção facilita a remoção da raiz e faz com que a gente preserve ao máximo o tecido ósseo. Às vezes a gente até consegue tirar esse dente aqui sem fazer odontosecção. O problema é que, fazendo força, a gente pode daqui a pouco danificar a tábua óssea vestibular, lingual, o próprio septo entre as duas raízes. Então o nosso objetivo nesse tipo de extração é tentar preservar ao máximo o tecido. Aqui foi feita então a odontosecção de vestibular para lingual, a remoção das duas raízes e a curetagem de toda aquela lesão. Uma das manobras fundamentais.
Já que tem uma lesão grande, a gente vai colocar enxerto ali dentro, eu não posso colocar o meu biomaterial em cima de uma lesão. Senão eu posso ter ali uma fibrose, eu posso ter uma cicatrização deficiente, eu posso ter um processo infeccioso. Então, nesse caso, obrigatoriamente a gente tem que curetar bem esse alvéolo. Eu tenho que garantir que esteja raspando e tocando apenas em tecido ósseo. Feita a curetagem de toda a lesão, conferir que o alvéolo está totalmente limpo, a gente vai agora fazer a enxertia desse alvéolo. E, de novo, o mesmo biomaterial que a gente usou no caso anterior, as partículas de 500 a 1000, ou seja, o enxerto intermediário, a gente tem ele de partículas pequenas, que vão ser usadas para defeitos periodontais. Eu acabo usando muito pouco, como cirurgião bucomaxilo, eu acabo não fazendo reconstruções periodontais no consultório. Então, o enxerto pequeno, as partículas pequenas, teriam essa indicação para fazer reconstrução de pequenos defeitos. O enxerto médio, que é o de 500 a 1000, meio, 0,5 milímetros a 1 milímetro de espessura, o tamanho dessa partícula tem entre 0,5 e 1 milímetro, esse é o enxerto mais coringa, é o enxerto que a gente usa para a grande maioria dos casos, porque ele nos oferece um bom volume e uma rápida remodelação. Tem também o enxerto large, que é um enxerto de partícula maior, partícula de 1 milímetro a 2 milímetros. Quando que a gente usa essa partícula um pouco maior? Quando a gente vai fazer grandes reconstruções. Ao invés de eu ter que abrir vários frasquinhos do enxerto médio, a gente pega um frasquinho do large, do grosso, e coloca outros 2, 3 frasquinhos do enxerto médio. Então a gente pega um para dar um volume e depois os outros para compor e fazer uma cicatrização mais acelerada. Então esse aqui é o que a gente acaba mais utilizando, de 500 a 1000. O que a gente fez nesse caso? Fechamos por primeira intenção. Teríamos várias opções. Todo mundo sempre pergunta, Matheus, como é que eu fecho um alvéolo quando vou fazer preservação alveolar? Tem várias opções. Eu posso colocar uma membrana de colágeno ou uma membrana reabsorvível. Eu posso colocar uma membrana não reabsorvível, uma membrana de PTFE, uma membrana de polipropileno. Eu posso colocar uma membrana de titânio. Eu posso colocar um enxerto gengival para fechar esse alvéolo como se fosse uma tampa. Eu posso fechar ele por primeira intenção, como a gente está fazendo aqui. Eu posso colocar matrizes de PRF, aquelas membranas de PRF, para que a gente possa cobrir esse alvéolo ou aqueles plugs de PRF. Eu posso colocar um provisório colado nos dentes vizinhos. Então, eu tenho várias opções aí de abordagem para fechar esse alvéolo, para que o biomaterial não saia de dentro do alvéolo, não seja contaminado com a saliva bucal. Aqui a gente optou por fechar em primeira intenção. Quando a gente fecha por primeira intenção, a gente gosta de fazer essa sutura em U. Essa sutura aproxima as bordas gengivais e faz com que a gente fique com uma cicatrização mais passiva. Faz com que a gengiva se toque em um contato maior. Isso facilita o processo cicatricial, isso diminui o risco de uma deiscência dessa sutura. Feito isso, acompanhamos o paciente. Esse paciente foi operado, se eu não me engano, em novembro ou dezembro, e 5 meses depois a gente vai para a instalação dos implantes. Por que 5 meses? O tema da aula, né? Como e quando fazer os implantes em área enxertada. Por que 5 meses nesse caso? Porque eu sei que em 5 meses o beta-fosfato tricálcio já reabsorveu. Então eu já tenho osso formado naquela região. Tem biomaterial ali dentro ainda? Lógico que tem, porque esse biomaterial ele é composto de hidroxiapatita e beta-fosfato tricálcio. Então eu ainda tenho o volume todo da hidroxiapatita, mas boa parte daquele biomaterial já reabsorveu e deu lugar a um osso novo. E quando a gente olha essa tomografia aqui, a gente fica super tranquilo de ver que um caso que antes era extremamente complexo, difícil, a gente manteve todo o tecido ósseo, a gente conseguiu preservar o tecido ósseo com a nossa extração e a gente conseguiu ganhar volume ósseo com o nosso biomaterial, com o nosso enxerto. A gente preservou agora todo esse alvéolo de maneira tridimensional. E eu tenho uma situação muito mais simples para poder fazer implante agora. Eu não corro tantos riscos de errar posicionamento, porque eu tenho osso de excelente volume e de excelente altura. Em um caso que era considerado relativamente difícil. Quando a gente vai pensar em extração, não é um caso daqueles que é uma extração simples e só colocação de biomaterial. É um caso que envolvia uma lesão bem importante e que, se esse osso cicatriza de maneira inadequada, eu poderia não conseguir instalar implante posteriormente.
5 meses depois, esse é o nosso resultado, e vamos ver o resultado clínico, que é o que importa para a grande maioria. Todo mundo sempre quer ver essa imagem. Essa imagem aqui do meio é a imagem mais interessante de todas. Como que vai estar o enxerto 5 meses depois? 5 meses depois é esse o aspecto que a gente encontra. A gente vai fazer incisão na crista, dividir essa gengiva ceratinizada para jogar ela um pouco para vestibular, um pouco para lingual, para a gente devolver um pouco esse contorno da gengiva que a gente perdeu quando fez o fechamento por primeira intenção, mas quando a gente reabre, essa é a imagem que a gente encontra. Eu consigo ver as partículas do biomaterial? Sim, mas eu consigo ver uma total integração desse biomaterial. Eu tenho certeza que isso aqui não é tudo biomaterial. A gente tem osso novo, osso neoformado nessa região. E aí eu tenho total tranquilidade para instalar o implante. Normalmente, nesses casos aqui, a gente consegue, inclusive, boa estabilidade primária. Então, a gente consegue aí 45, 60 newtons. O biomaterial, ele às vezes tem uma densidade maior do que o próprio osso do paciente. Então, a gente consegue boas estabilidades primárias. E aí, nesse caso, como a estabilidade primária foi boa, a gente já coloca, então, um cicatrizador. Reabriu, colocou o implante, já coloca o cicatrizador e esse paciente, em 2 procedimentos cirúrgicos, está pronto agora para esperar o implante osso integrar e fazer a sua reabilitação protética. Resolvido de maneira mais direta ao ponto, mais assertiva. Enxertia no primeiro momento, exodontia enxerto, implante e cicatrizador. Não precisa fazer uma reabertura. Aqui a gente já tem a gengiva ceratinizada ao redor do nosso cicatrizador. Depois é condicionar esse tecido com o provisório e executar a prótese definitiva. Aqui um raio-x mostrando que a gente sempre coloca esse implante infraósseo, isso facilita para depois confeccionar a prótese de uma maneira mais adequada, um implante de tamanho adequado, então a gente tem um implante de mais longo, o que facilita a osseointegração, o que facilita a manutenção desse implante a longo prazo, e o caso resolvido. E a gente vai chegando então para a nossa última reabilitação. Então, dentro dos 3 casos, esse é o último caso que a gente vai abordar. E o nosso último caso é uma reabsorção severa da maxila. Uma paciente que hoje chega no nosso consultório e, por conta das mídias sociais, por conta de tanta divulgação, ela pensa já em 2 possibilidades de tratamento. A primeira, enxerto, para depois instalação de implantes. E a segunda, implantes zigomáticos. Chegam cada vez mais pacientes buscando implantes zigomáticos no consultório do bucomaxilo, porque é uma reabilitação possível de ser feita. Porém, na minha filosofia de trabalho, ela não deve ser a primeira opção de tratamento. Porque a partir do momento que a gente coloca implantes zigomáticos, eles não são milagrosos. Todas as técnicas têm as suas deficiências. Todas as técnicas têm os seus potenciais problemas. E quando a gente coloca um implante de 30, 40, 50 milímetros na face do paciente, se a gente vier a desenvolver sinusite, se a gente tiver perda gengival ao redor desse implante, o nosso paciente tem desconforto. A gente tem pacientes que instalaram implantes zigomáticos e que têm desconforto naquela região. Só que o implante zigomático, querendo ou não, ele danifica o osso. Ele danifica a maxila e também o zigoma. E muitas vezes ele inviabiliza de que eu dê um passo anterior. Se daqui a pouco o paciente perde os implantes zigomáticos, fica mais difícil de eu pensar, então agora a gente enxerta para depois colocar implantes convencionais. Então, dentro de uma escada de tratamentos, talvez o primeiro passo que a gente devesse dar seria uma reconstrução com biomateriais. Ou pelo menos colocar isso de forma transparente para os pacientes, porque hoje é colocado como resolução definitiva a utilização de implantes zigomáticos e a gente sabe que eles também apresentam problemas. Assim como os enxertos têm seus problemas, como os implantes convencionais têm os seus problemas, os implantes zigomáticos também apresentam as suas deficiências. Uma paciente, então, com uma maxila totalmente reabsorvida, impossível de colocar implantes aqui nessa região, a gente tem 2 opções. Ou é zigomático, bilateral, que nem sempre é possível de fazer, que é mais complexo de ser executado. Às vezes a gente precisa de sedação endovenosa, às vezes a gente precisa levar paciente para ambiente hospitalar para poder fazer com mais segurança. E aqui a gente optou por fazer em ambiente ambulatorial, no consultório, uma reconstrução completa dessa maxila. Como que a gente abordou essa reconstrução completa? Primeira coisa, levantamento de seio bilateral, fizemos um acesso na região do seio maxilar do lado direito, elevação da membrana sinusal para colocação de biomaterial ali dentro. No lado esquerdo, a gente tem um seio maxilar dividido, tem um septo ósseo
que divide o seio maxilar. Então foram feitas 2 janelas, elevação da membrana dos 2 lados ali do seio maxilar, para que a gente pudesse fazer enxertia nessa região. Só que esses seios maxilares estão muito posteriores. Eu não consigo só fazer o levantamento de seio bilateral e colocar implante só lá atrás. Eles estão muito posteriores. Por isso, nesse caso, a gente também precisa fazer uma reconstrução total da região maxilar. Vocês podem perceber que os seios maxilares, principalmente o direito, é bem posterior. Se eu colocar implante só lá atrás, fica muito posterior para fazer a reabilitação. Então aqui, já que a gente vai reconstruir, já vamos reconstruir a maxila de forma tridimensional. Os mesmos passos que vocês viram lá no primeiro caso. Quando a gente faz uma perfuração, uma decorticalização do nosso leito receptor, perfura ele por completo, para que a gente possa ter sangramento, ter viabilidade de sangue ali naquela área, chegada de células, chegada de fatores de crescimento, todas aquelas sinalizações que essas perfurações nos dão. Então é obrigatório fazer decorticalização do leito. Feita a decorticalização do leito, a gente vai agora colocar biomaterial em tudo. Colocar biomaterial dentro do seio, tá lá o biomaterial dentro do seio maxilar de um lado, dentro do seio maxilar do outro lado. Colocar enxerto na vestibular e também na palatina. Então, nesses casos de reconstrução tridimensional, é sempre importante a gente tentar reabilitar e reconstruir o osso de maneira 3D, não apenas somente na vestibular. Então, tentar fazer uma reconstrução mais completa para que a gente tenha um resultado superior. Aqui utilizamos aquela formulação que eu disse para vocês, um pouco do large, um pouco do médio, para que a gente não precise abrir tantos frascos do osso médio, que a FGM gostaria, né? A gente ia lá e gastava muito mais em enxerto, mas para que a gente não precise comprar um monte de biomaterial e abrir 8, 10 frasquinhos do enxerto médio, a gente abre 1 ou 2 do large, da granulação mais volumosa, mais espessa, e abre 3, 4 frasquinhos do médio. Com isso a gente economiza financeiramente e a gente consegue um grande volume de enxerto. Um enxerto em bom volume, mas que também não vai perder nada em função de integração, em função de regeneração. E a gente obrigatoriamente, nesses casos, precisa de membranas. Toda regeneração óssea guiada, o próprio nome já diz, ela é guiada pelo biomaterial e também pela membrana. A função dessas membranas, aqui no caso utilizando a Duocint da FGM, que é uma membrana sintética, todos aqueles benefícios dos biomateriais sintéticos que a gente acabou de falar, assim como o Nanocint, a Duocint não vem de origem animal, logo tem grande segurança de utilização, acaba sendo um biomaterial com um excelente custo-benefício também, e a gente utiliza de rotina nas nossas reconstruções. Toda membrana, ela tem por função separar o periósteo do biomaterial. Se eu deixar a gengiva em contato com o biomaterial, existe uma tendência dos fibroblastos penetrarem naquele biomaterial e gerarem um tecido fibrótico naquela região. Eu vou ter uma formação de fibras. Às vezes não em todo o enxerto, mas na periferia do enxerto. A gente vai lá na hora de reabrir e vê que o enxerto vem colado no periósteo. É por isso que a gente usa a membrana. A membrana tem esse objetivo, o objetivo de fazer essa separação do biomaterial com o periósteo, para que ela proteja. Além de tudo isso, o pessoal sempre pensa, né, não poderia usar matrizes de PRF para esse caso? Não, não poderia. Por quê? Porque a matriz de PRF reabsorve muito rápido. Essas membranas, elas têm por função separar o periósteo do enxerto, mas elas também têm por função durar por um período adequado de tempo. Qual é esse período médio? Em torno de 3 meses, em torno de 12 semanas. Essa membrana começa, então, a reabsorver, só que ao longo desses 3 meses, ela protegeu o enxerto, ela deixou o enxerto parado naquela região, e parado o osso cicatriza de maneira melhor, o osso não pode ter micromovimento para cicatrizar, então ela permite estabilidade desse enxerto e ela permite que dê tempo para as células osteoblásticas e osteoclásticas chegarem na região e transformarem aquele biomaterial em um novo osso. É por conta disso que em reconstruções, em espessura ou em altura, obrigatoriamente a gente tem que fazer o uso de membranas. Então aqui 2 membranas Duocint utilizadas, nesse caso, a gente fez a fixação dessas membranas com sutura, existem vários meios de fixação das membranas,
existem parafusos, onde a gente pode colocar parafusos lá nas pontas das membranas. A gente pode colocar taxinha, existem taxinhas que são como se fossem percevejos, onde a gente trava a membrana no osso. E existe também sutura. Essa técnica foi descrita, inclusive, por um brasileiro, Rodrigo Neiva. É a técnica chamada de laço. Essa técnica passa a sutura na palatina, lá no periósteo, volta na palatina. Uma sutura simples, tá? Só por fazer esse movimento, essa sutura empurra a membrana contra o enxerto. E aí a gente remove ela em torno de 15 dias depois, para que mantenha a membrana estável. Senão essa membrana pode se movimentar, pode acabar abrindo uma bordinha, e a gente acabar perdendo um pouco do nosso biomaterial naquela região. Então o objetivo da membrana é esse. E aqui a gente tem o controle de 6 meses. E aí, por que nesse caso 6 meses para que a paciente fizesse a tomografia? Porque eu estou falando de uma reconstrução em espessura, uma reconstrução grande. Logo, eu não posso, nesse caso, esperar um tempo muito curto. Vocês viram ali que no alvéolo, 5 meses, 4 meses, às vezes, a gente já está colocando implante naquele alvéolo. Num seio maxilar, mesma coisa. 4, 5 meses, já estou colocando implante naquela região. Mas em reconstruções em espessura ou reconstruções em altura, o tempo de cicatrização é um pouco mais lento. Eu preciso aguardar esse período maior, em torno de uns 6 meses, para que eu tenha mais osso viável. Senão eu vou ter osso ali naquela região, eu já vou ter uma matriz osteoide. O problema é que aquele osso ainda vai estar não tão ossificado, não tão duro. E isso vai dificultar, às vezes, a instalação dos implantes. Então, normalmente, com 6 meses, eu solicito a tomografia para o paciente, vejo como que está a cicatrização do meu enxerto, ganhamos um volume aqui bem expressivo, a gente consegue ver o biomaterial bem cicatrizado ao redor da maxila do paciente, e aí, então, eu planejo a cirurgia de instalação dos implantes. E a gente vê, de novo, um biomaterial bem integrado ao leito receptor. Em todas as regiões, a gente tem biomaterial integrado. Lembrem de novo, se vocês não estão tendo biomaterial que tem uma excelente consolidação, existe alguma falha técnica ou existe alguma deficiência de cicatrização. Vocês podem ter colocado uma prótese total aqui em cima com o flanco e aquela prótese ficou batendo no enxerto. Isso vai fazer com que o enxerto tenha um padrão de reabsorção maior e possa, inclusive, não ter integração. Tem que tirar todo o flanco da prótese, a paciente vai ter que ficar com a prótese apoiada basicamente pela palatina, vai ter que colocar um soft na prótese, vai ter que colocar corega num primeiro momento para que faça a estabilização, porque eu não posso ter contato o tempo todo em cima do meu enxerto, senão eu vou ter perda parcial ou até total do meu enxerto. E aqui a gente resolveu, já que tinha bastante osso, colocamos 2 implantes em cada seio maxilar e 4 implantes na região anterior de maxila. Matheus, poderia colocar só 4 implantes? Poderia, mas se a gente pudesse, a gente tem osso suficiente para distribuir melhor os implantes, não ter cantilever na nossa prótese, e caso essa paciente venha no futuro, daqui 5 anos, daqui 10 anos, perder um implante, não muda nada na minha reabilitação. A gente pega hoje muito caso de All-on-4 executado, e All-on-4 é uma excelente técnica, só tem um problema, quando o paciente perde um implante, normalmente a gente precisa de mais uma cirurgia. Esse paciente colocou 4, perde um e ele precisa de um novo procedimento para instalar mais um implante ou um implante zigomático, porque ele não tem mais área de ancoragem. Então eu gosto da técnica, porém toda técnica tem também a sua limitação. Aqui, depois da reabertura, os implantes colocados, todos os implantes integrados, isso é uma coisa também bem interessante, que a gente gosta muito dos implantes FGM, é que a nossa taxa de sucesso é altíssima, a gente tem pouquíssima perda de implante, mesmo em área enxertada, como vocês estão vendo aqui, foram 8 implantes instalados, todos eles em área de enxerto, e todos os implantes integrados. Isso para nós também é uma segurança muito boa clinicamente, né, para o nosso paciente, quando ele volta e não teve perda nenhuma de implante, isso nos dá uma tranquilidade muito grande. E a gente consegue perceber o volume. E esse volume é fundamental para a minha preservação de longo prazo. Tudo que eu quero é ver um paciente que tenha uma excelente quantidade e qualidade gengival ao redor dos meus implantes. Porque com isso aqui eu vou ter estabilidade do tecido no longo prazo. Não adianta nada eu instalar implantes e o paciente ter uma gengiva fina. Ele vai ter mais reabsorção, ele vai ter perimplantite e vai acabar perdendo os implantes da mesma maneira que ele perdeu os dentes. Eu preciso reabilitar essa pessoa do ponto de vista ósseo, gengival e protético. Esse paciente precisa ter uma saúde periimplantar interessante.
e só com esse volume eu tenho segurança. Eu sei que o enxerto que está ali por baixo, ele vai ficar por bastante tempo. Ele vai ficar protegendo os meus implantes. Aqui a gente tem a reabilitação final, a gente consegue ver os acessos aos parafusos, toda a prótese executada pela Fernanda, que é minha esposa, eu faço toda a parte cirúrgica, a Fernanda faz a reabilitação de todos os casos que vocês viram, a gente trabalha junto nos nossos cursos, tanto em Blumenau quanto em Pelotas, e as reabilitações são sempre executadas por ela. Terminei 4 minutos antes do previsto, fico à disposição para vocês fazerem qualquer pergunta. Vou fechar minha apresentação para ver o chat, se tem alguma pergunta ali para a gente poder fazer algum tipo de discussão, ou se tiverem alguma dúvida também e quiserem abrir o microfone. Antes de mais nada, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo. Segunda-feira aqui em Balneário está chovendo, aquele diazinho bom para ficar em casa assistindo uma aula online. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui tem o meu contato, o meu Instagram, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer caso, eu sempre falo isso, a gente está aqui para se ajudar. A gente aprende com os nossos colegas, com os nossos alunos, e eu fico à disposição de vocês, para vocês mandarem um caso, tirarem qualquer dúvida, a gente está aí para crescer junto. Tá certo, pessoal? Doutor Matheus, dá uma olhadinha no chat que tem algumas perguntas por lá, tá bom? Vamos lá. Bom, vou começar com a do Dixon, que é a primeira pergunta aqui. Prof, então, para grandes... Deixa eu só fechar a minha apresentação, parar a apresentação. Prof, então para grandes reconstruções 3D, ao invés de biomaterial, tem que utilizar necessariamente o autógeno, né? Excelente pergunta, tá, Dixon? O que a gente leva em consideração? E a literatura já fala isso para nós de maneira bem tranquila. Reconstruções horizontais, ou seja, reconstruções em espessura, nós não temos a obrigatoriedade de utilizar o osso autógeno. Porém, é melhor quando a gente usa o osso autógeno. Os resultados parecem ser melhores do ponto de vista de formação óssea. A gente tem mais formação óssea quando a gente associa autógeno com biomaterial para as reconstruções horizontais. Quando a gente fala em reconstruções verticais, reconstruções em altura, aí está recomendado pela literatura científica que a gente tenha pelo menos uma associação de 50-50. Os estudos que dão o melhor embasamento mostram que se a gente tiver 50% de osso autógeno, 50% de biomaterial, a gente vai ter o melhor dos dois mundos. O osso autógeno nos trazendo qualidade de osso, proteínas, células, aceleração na cicatrização, e o biomaterial, a manutenção daquele arcabouço e volume a longo prazo. Então, basicamente, é isso que a gente utiliza. Não depende única e exclusivamente do tamanho do enxerto. É lógico, quanto mais enxerto eu preciso, mais eu vou pendendo a associar autógeno com o meu biomaterial. Mas é basicamente horizontal. Pode ser só biomaterial, vertical tem que ter osso autógeno. A próxima pergunta, do Adriano. Serve também para reabilitar em caso unitário, quando fica aquela lâmina de faca? Sem dúvida, Adriano. Então, tu viu ali um caso de uma reabilitação completa de maxila, então um caso que é muito mais difícil do que de uma reabilitação unitária. Então, se eu tiver um caso unitário, região anterior de maxila, região anterior de mandíbula, um paciente que tem todos os dentes, só falta um dente, e ele tem aquele osso fino, que eu preciso ganhar espessura óssea. Nesses casos, a gente vai associar biomaterial com uma membrana. A gente coloca a membrana para proteger o biomaterial e a gente tende a ter sucesso nesse caso. Então, pode reabilitar tranquilamente. Como eu falei na aula, eu utilizo o biomaterial para todos os tipos de casos. Então, eu tenho todos os casos possíveis já reabilitados com biomaterial, não só alvéolo, como levantamento de seio maxilar, reconstruções em espessura, reconstruções em altura. Então, a gente começa a extrapolar, lógico, quando eu comecei a usar esse biomaterial, muitos anos atrás, 7, 8 anos atrás, a gente começa selecionando casos mais simples, para ir vendo se o biomaterial vai respondendo bem às nossas enxertias. Conforme eu fui tendo resultado e sucesso, eu fui extrapolando para as outras técnicas, e hoje eu tenho tranquilidade, não só minha, mas de todos os colegas que utilizam o biomaterial. A gente conversa entre os colegas, a gente junta, às vezes, lá numa conferência das pessoas que usam os materiais FGM, e a gente tem total tranquilidade, a gente troca informação, e os resultados que eu tenho, os outros colegas também têm. Que isso é uma coisa importante também. Senão parece que funciona só na nossa mão. Putz, será que esse material não funciona só na mão dele? Não, funciona na mão de todo mundo. Desde que bem executado, desde que seguir da maneira correta, a gente tem excelentes resultados.
O Lucas Valtric perguntou, em média, após a reabertura para instalação de implante, quanto tempo de osseointegração para reabilitar proteticamente, seja provisória ou definitiva? Excelente pergunta, tá, Lucas? Então, quanto tempo depois de instalar o implante a gente vai reabrir o caso, né? Vamos fazer aí 2 momentos. O primeiro fizemos o enxerto, esperamos em torno de 4 a 8 meses. Depende do enxerto que a gente vai fazer. Alvéolo, levantamento de seio maxilar, ou seja, defeitos que cicatrizam melhor, em torno de 4 a 5 meses de espera para colocar o implante. Reconstruções em espessura, em torno de 6 meses para a gente poder colocar os implantes. Reconstruções verticais em altura, 8, às vezes até 12 meses. O que faz o tempo variar? Cicatrização do nosso paciente, sistêmico do nosso paciente e o procedimento executado. Pacientes fumantes demoram mais tempo. Pacientes diabéticos demoram mais tempo. Minha cirurgia teve um pós-operatório teve uma deiscência em alguma área. Talvez eu vou esperar mais tempo também. Então isso vai nos levar a mais tempo de processo cicatricial para a instalação dos implantes. Coloquei os implantes em área enxertada. Quanto tempo eu faço a reabertura desses implantes? Em média, 60, 90 dias é o tempo que a gente espera. Mínimo, tá? A gente não tende a reabrir esses implantes antes desse período, porque é o período de osteointegração. Então, quanto mais o implante estiver em área puramente enxertada, essa espera é sempre saudável. Lógico, o ideal seria eu dizer assim, espera um ano. Seria ótimo poder esperar um ano, mas o nosso paciente não aceita esperar um ano, então a gente estabelece prazos mínimos. 60 dias, 90 dias de osteointegração e a gente vai poder reabrir esse implante fazendo raio-x periapical de controle para ver se o implante já está osteointegrado e pode passar pelo processo de reabertura. A partir do momento que foi feita a reabertura, o implante está osteointegrado, esse implante, uma semana depois, 15 dias depois da reabertura, o paciente removeu os pontos, a gengiva está saudável, ele está liberado para que a gente possa fazer a reabilitação definitiva. Reabrir o implante e ele está osteointegrado, é uma região estética, eu posso inclusive capturar o provisório já no mesmo dia. O implante estando osteointegrado, eu já posso liberar para a parte reabilitadora protética. O Ricardo Silveira também fez uma pergunta aqui, por motivo de curiosidade, tem artigos com laser terapia de baixa frequência relacionando a aceleração da ossificação e osteointegração? Boa pergunta, tá, Ricardo? A gente tenta ler sobre esses estudos, sobre coisas que possam acelerar, né, o nosso processo de cicatrização. O laser é uma delas, então o laser já é muito utilizado no pós-operatório de procedimentos cirúrgicos, diminuindo edema, diminuindo desconforto. A gente ainda não tem grandes estudos que mostrem que a gente tem uma melhor ossificação, que a cicatrização óssea acaba sendo mais rápida. Mas eu acho a utilização de laser super benéfica. Eu uso muito nos meus casos de cirurgia ortognática, os pacientes que a gente faz grandes procedimentos cirúrgicos, a gente usa laser terapia, a gente percebe recuperação mais rápida do paciente. Então, às vezes, o intuito nem só de o osso cicatrizar mais rápido, mas sim do nosso paciente ter um pós-operatório mais confortável. A gente sabe que o laser, principalmente o laser de baixa intensidade, né, a luz vermelha ou infravermelha, eles fazem uma mediação do processo inflamatório, eles reduzem o processo inflamatório, controlam o processo inflamatório e fazem com que o nosso paciente tenha menor dor pós-operatória. Então eu acho bem recomendado, eu tenho laser no consultório e acho bem indicado a gente utilizar. Teve alguns agradecimentos aqui, eu que agradeço, eu fico sempre feliz demais de poder compartilhar os meus casos com vocês, é sempre gratificante. Eu documento exatamente para controlar os casos, acompanhar os pacientes e para poder também ter material para as aulas. Para tecido mole, aí o laser sim, então, exato, para tecido mole ele é fenomenal. Para osso, a gente ainda não tem grandes estudos com embasamento, até porque o tempo já aumenta, né, e aí fica difícil de fazer essas análises, é difícil fazer uma análise de um lado só laser, do outro lado sem laser, um ensaio clínico randomizado, que seria um estudo bem interessante aí de ser feito, é mais difícil de fazer nesses casos, até porque cicatrização óssea, como eu falei antes, ela é dependente de vários fatores. E aí a gente pegar pacientes, todos eles saudáveis, que não tomem medicação, a gente controlar bem a nossa amostra, é muito difícil de fazer esse tipo de pesquisa, mas fica aí a dica, né, para alguém que às vezes está assistindo, de desenvolver esse tipo de pesquisa. Acho que eu li todas as perguntas. Nesse caso de enxerto ósseo, tem mais aqui. Nesse caso de enxerto ósseo grande, há necessidade de enxerto gengival?
Osmar, seguinte, toda vez que a gente vê que tem deficiência de tecido gengival, a gente precisa trabalhar com enxertos de tecido mole. O que eu posso te dizer hoje, da minha visão clínica? Minha formação é de bucomaxilo, bruto maxilo, né? Então, no começo era, basicamente, instalar implante. Perfurava osso, botava implante. Chegou um momento que eu comecei a rever os meus casos e eu comecei a perceber que mesmo colocando o implante, mesmo às vezes colocando biomaterial, ainda existia algum tipo de deficiência de tecido. E aí eu fui buscar isso na periodontia. Eu fiz alguns cursos voltados para enxerto de tecido mole e hoje eu tenho resultados muito melhores, tá? Tanto do ponto de vista de cicatrização, os meus primeiros enxertos de tecido mole, alguns enxertos com algumas dificuldades, paciente com mais dor pós-operatória, enxertos necrosados, e hoje não, hoje fazendo melhor a técnica, trabalhando com instrumentais adequados, hoje eu indico para a grande maioria dos pacientes os enxertos gengivais. Dente desse implante volume ósseo, quanto mais volume gengival, a durabilidade é maior. Tem um problema. Estabilidade. A gente até não chama ela de membrana, a gente chama de quando achata ela com o nome de membrana. Mas a gente costuma dizer que é uma matriz, por quê? Porque ela não tem função de membrana. A função da membrana é fazer oclusividade, é fazer estabilidade do tecido e é perdurar por um período de tempo. As matrizes de PRF, elas reabsorvem de uma maneira um pouco mais rápida. Querendo ou não, ela é um sangue acelerado. É uma matriz de fibras colágenas. Ela não tem grande estabilidade, mas ela pode sim ficar exposta. Tá? Então tem casos que a gente vai lá e coloca 1 ou 2 plugs. A dica é, quando for trabalhar com PRF, qualquer coisa, ao invés de colocar uma só, coloca 2. Para que caso essa primeira caia, ainda tenha a segunda segurando em cima do teu enxerto. Porque tudo que a gente quer, no caso de uma preservação alveolar, no caso de uma extração e enxerto no mesmo momento, a gente não quer que o enxerto fique exposto na boca. Se ele ficar exposto na boca, normalmente a gente vai ter pelo menos uma perda parcial daquele enxerto. Então, quando a gente trabalha aí com membranas de PRF, pode deixá-las expostas, mas tenta colocar mais de uma, porque com isso tu protege melhor o teu biomaterial. Bem bom hoje. Hoje teve bastante perguntas. Tem dias que a gente dá aula, o pessoal é muito quietinho, não fala nada. Quando tem pergunta é bom. É isso, pessoal. Então, tivemos aí nosso período de tempo, 2 para 6, praticamente pontual. Acho que foi bem bom, acho que foi bem proveitoso. Já deixei meu contato ali no final da aula. De novo, me coloco à disposição para o que vocês precisarem. A gente está aqui para se ajudar e resolver melhor os casos dos nossos pacientes, tá bom? Desejo a todos aí um grande abraço, uma excelente semana de bastante trabalho e de muito sucesso. Valeu, um abraço.